se ambos, explorador e explorado, forem equivalentes em termos jurídicos. Essa equivalência, então, constitui uma subjetividade jurídica. Eu quero dizer por isto, para que o capital explore o trabalho, ambos, capitalista e trabalhador, têm que ser sujeitos de direito, têm que declarar livremente sua vontade, têm que ser equiparados normativamente, portanto, tem que ter alguma isonomia, igualdade. Tudo isso revela que o mecanismo pelo qual alguém extrai mais valor de outra pessoa é distinto do mecanismo pelo qual alguém explorava alguém no escravismo. No escravismo era chicote, era força direta. No capitalismo não é assim. No capitalismo é declaração de vontade, aquilo que nós chamamos juridicamente de contrato. Então o direito, o contrato, a declaração de vontade, o sujeito de direito, não são coisas que surgem podendo ser a favor do trabalhador ou contra o trabalhador. Não. Contra o trabalhador e a favor do trabalhador, nos termos que em geral se trabalha no vulgar desses termos, são coisas como: o trabalhador terá direito trabalhista, terá CLT, poderá ser explorado por menos de R$1.000 ou haverá um salário mínimo. Essas discussões sobre qual é o mínimo da exploração, quando se dá um mínimo, quando se diz existe um salário mínimo, isso não acabou com a exploração, apenas diz que a exploração não pode cair a tanto de um salário mínimo, só isto. O salário mínimo, os direitos sociais não são o fim da exploração capitalista, são a qualificação da exploração capitalista em termos que são resultantes de uma luta de classes e, efetivamente, a classe trabalhadora do mundo lutou muito para que trabalhasse com jornada de trabalho fixa e não trabalhasse 17, 20 horas por dia, para que crianças e adolescentes não pudessem trabalhar, para que houvesse um salário mínimo, férias, 13º salário, garantias previdenciárias, etc. Isso é uma luta dos trabalhadores, nenhum capitalista deu de graça isso. Todas essas conquistas foram perdidas hoje. E todas as conquistas podem ser perdidas, estão sendo perdidas, o que revela que elas não são a emancipação da classe trabalhadora. O direito é uma forma do capital, ainda que possa ser modulado dessa forma, para que o seu conteúdo seja radicalmente em favor do capital, ou seja, parcialmente protetor de algumas garantias dos trabalhadores e trabalhadoras. E volto a dizer, isso que parece um pouquinho menos pior, que é este direito mais de desenvolvimento social, aquilo que se chamava de bem-estar social, isto é simplesmente o capitalismo com algum aparato de proteção social a mais, mas é capitalismo. Portanto, o direito não é outra coisa a não ser uma forma específica de relação social. As pessoas se relacionam no mundo como tal, a partir de sua condição de subjetividade jurídica. Isso quer dizer, só se vinculam porque querem. Só se vinculam porque são consideradas iguais perante a lei. O segredo dessa equivalência entre todas as pessoas no direito, esta igualdade se apresenta para a desigualdade. O segredo dessa equivalência está na equivalência mercantil. As coisas do mundo são mercadorias. As coisas circulam. E todas as coisas circulam porque exatamente a diferença entre um copo d'água e um telefone para os fins de mercadoria é uma diferença de quantidade de dinheiro que vale uma coisa e que vale outra. Elas podem ser intercambiadas e quem faz esse intercâmbio são os sujeitos de direito. Todo esse aparato é aparato do capital. Marx já descobriu isso no seu livro principal, que é exatamente O Capital. O segredo da nossa organização social está na forma mercadoria. Tudo toma forma mercadoria e para que tudo tome forma mercadoria, as pessoas tomam forma de sujeito de direito. Então não há um direito de emancipação. Há, efetivamente, algumas regras do direito menos piores que outras. Isso que se chama no vulgar de emancipação é não ganhar R$100 na livre negociação e ganhar 1.000. Só que eu não posso chamar um ganho de R$1.000 da classe trabalhadora quando existe de emancipação da classe trabalhadora. Eu tenho vergonha na cara e sei o que seria uma emancipação da classe trabalhadora. Eu não posso dizer que, eventualmente, uma aposentadoria de R$500 ou de R$1.000, ou que seja de R$5.000, isto é a emancipação dos trabalhadores e trabalhadoras do mundo. Não é. A emancipação dos trabalhadores é quando o mundo não valer mais em termos de dinheiro. É isso. É quando os trabalhadores e trabalhadoras tomarem os meios de produção e puderem organizar a sociedade ao seu modo. Por enquanto, a pessoa tem que acordar de manhã e trabalhar para alguém para poder ter algum dinheiro, para poder viver e morrer. Isso não é emancipação jamais. Então eu, inclusive, conclamo
a quem pensa em favor do povo, em favor da classe trabalhadora, que somos nós, os 99,9% do mundo, que se creem que a emancipação da classe trabalhadora é um conjunto de alguns poucos direitos sociais, seu sonho é pequeno, é preciso sonhar mais alto. Ou seja, se nós imaginamos aqui que o mundo se resolva com 3 ou 4 garantias constitucionais, nós estamos esperando muito pouco da sociedade e do mundo. Eu não espero menos do que uma transformação desta sociedade, até porque esta é a sociedade que faz o mundo viver em estados horríveis de tristeza, depressão, angústia, sofrimento, desagregação familiar, individual, social, grupal e internacional. Nós vivemos efetivamente num tempo de horror e é preciso superar o Estado e superar o direito. Então, não serve o argumento, o direito é a justiça e está sendo usado enquanto injustiça. O problema não é do mau uso do direito, o problema é do uso do direito. Seja mau uso ou bom uso, o direito é uma forma do capital e só pode chegar à solução que o capital quiser para o próprio direito e para o próprio Estado. O papel do ensino jurídico é fundamental em qualquer sociedade capitalista, e eu não digo apenas no Brasil. Em todo o mundo, para que haja capital, é preciso que haja um aparato jurídico e também um conhecimento jurídico, que não vem apenas pelo senso comum, vem por uma qualificação dos operadores do direito. Claro, existe um saber jurídico prático. Todo capitalista, quando vende algo a alguém, sabe que aquilo é um contrato e alguém que declara querer tal coisa paga por aquilo. Então, de alguma maneira, existe até uma sapiência prática de como funciona o direito. O que ocorre é que, nos termos de algum problema no nível contratual, quando alguém declara pagar algo por alguma coisa e não paga, então o próprio capital e a própria classe trabalhadora precisam, ambos, do jurista. O classe trabalhadora, eventualmente, porque o patrão prometeu pagar X e não pagou. E o capitalista, porque efetivamente o trabalhador prometeu trabalhar X e fez greve. Ou então, efetivamente, porque vendeu algo e não recebeu, não importa o quê. O fato é que existe um aparato jurídico, existe um exército de juristas por todo o mundo. E para mim a quantidade desse exército pouco importa. O fato é que qualquer sociedade capitalista tem uma aparelhagem inteira de juristas à disposição da reprodução do capital. Ser bem qualificada ou má qualificada, isso não revela inclusive a qualidade social, só revela se estas sociedades estão bem organizadas para a reprodução do capital ou não. Então aquele argumento que diz a qualidade do ensino jurídico do Brasil é péssima, para mim não me comove em nada, porque se fosse ótima também seria ótima para as mesmas formas que estruturam Ótima para quem? o ensino jurídico, que são as formas do capital. Então a questão aqui não é de qualidade, no sentido de que as pessoas sejam bem formadas para a reprodução desta tecnicidade jurídica. A questão é o horizonte que forma o jurista na sociedade. Via de regra, esse horizonte é um mix em países do Ocidente de coisas como laivos religiosos, então uma certa presunção de que o jurista é o homem da justiça, e isso é quase como se fosse uma transposição de história em quadrinho para nível jurídico. Muita gente representa juiz com toga que parece uma capa de herói dos Estados Unidos ou qualquer coisa assim. E este sonho pueril de que o jurista seja alguém olimpicamente acima dos demais é uma causa dessa distorção e desta disfunção ideológica do próprio direito. Efetivamente, a única possibilidade de se aprender direito na faculdade de direito que chegue à materialidade científica do fenômeno jurídico é uma compreensão crítica. E crítica, eu volto a dizer, não de uma norma ou de um instituto jurídico, algo assim. Crítica estruturalmente, crítica às formas da sociedade capitalista, sendo a forma jurídica o nosso problema, a forma de subjetividade jurídica. As pessoas têm por direito, e se tem por direito, a humanidade inteira que não tem por direito passa fome, porque por direito é de alguém. Pelo direito que faz com que alguém tenha a propriedade da sua própria roupa que veste, por direito então um banco tem bilhões de notas de dinheiro, ou bilhões em termos de moeda corrente, porque efetivamente o direito que garante a roupa de um pobre é o direito que garante o capital do capitalista. O que é preciso sair é deste sistema do ter por direito.
Só que esse ter por direito constituiu já há 200, 300 anos subjetividades que só sabem se pensar a partir daquilo que tem por direito. As pessoas medem a si próprias a partir de métricas como: se eu tenho dinheiro, eu compro tal coisa; se eu tenho dinheiro, eu posso circular na rua, posso ir ao shopping, comer um produto X no restaurante tal. Ou seja, os seres humanos sabem o que podem ou não podem pelo dinheiro que têm. E as pessoas sequer sabem se pensar se não for pelo dinheiro. Como o jurista em geral é alguém que veio da classe média, via de regra, se não quer ser da classe média, o jurista é alguém que se mede profundamente pelo consumo, pelo dinheiro. Então o jurista não sabe sequer pensar no mundo no qual ele não possa se distinguir de outras pessoas porque o seu dinheiro é maior do que das outras pessoas. Para o jurista, o hospital tem que ser privado porque ele escolhe onde ele quer ficar, ele escolhe o plano de saúde. Para ele seria insuportável estar numa enfermaria com 10 pessoas ao seu lado, porque isso seria um sinal de que ele não tem uma distinção social como a dos outros. Resultado: nós só sabemos pensar no meu direito porque fiz um contrato com o plano de saúde, o direito meu de uma internação num quarto individual ou um quarto com tais ou quais características. Nós só pensamos em termos de direito quando temos coisas e quando não temos coisas. O que eu estou dizendo é que a superação do capitalismo é a superação da forma mercantil. Isso envolve a superação da forma jurídica e, em especial, nosso aparelho psíquico, eu diria aqui em termos psicanalíticos, de subjetividade. Esse aparelho nosso é tão estruturado, ele é constituído pela dinâmica, pelas relações, pelas formas do capital. É de tal modo constituído isso que nós sequer sabemos pensar nossa subjetividade de outro jeito. A gente sabe pensar a partir dos padrões que nos constituem. Então, o quanto de dinheiro nós temos é o quanto que nós podemos nos afirmar livremente no mundo. Isso até passa pelo nível da corporalidade. Quanto mais desprovido de dinheiro, mais sabe que o corpo pode apanhar sem ter direito a um advogado para reclamar que está apanhando, que esse corpo pode ser pisado porque ninguém vai dizer que ocorreu aqui uma injustiça. Efetivamente, esta subjetivação organizada pela mercadoria e pelo direito dá inclusive os padrões de sonhos das pessoas. É preciso transformar o que é a nossa sociabilidade. Daí que eu digo, esta saída do capitalismo não é simples, ela exige efetivamente um câmbio radical de tudo aquilo que é a nossa dinâmica. As faculdades de Direito não ensinam câmbio algum, elas ensinam efetivamente esta ordem. Se melhora ou pior é um problema aí contingencial, o quanto se espera de um jurista, o quanto de bons juristas há, podendo formar o resto para não que nem sequer venham trabalhar com o direito. Mas o fato é que, numa sociedade de tipo conservadora como é a brasileira, existe um gosto mais pronunciado de pessoas por terem um anel de bacharel, por terem um linguajar dito empolado, bem sofisticado, que é coisa tipicamente de jurista, data máxima venia, ou algo assim, esse palavrão em latim, que faz uma espécie de distinção de alguns em relação aos demais. Isso é uma burrice douta, isso é uma ignorância que tenta fingir aqui uma espécie de sapiência por falar, por organizar palavras, enfim, de modo distinto ou modo melhor. Eu não tenho muito o que dizer sobre o ensino jurídico nesses termos. Minha preocupação central é que a sociedade capitalista não está conseguindo gestar dentro dela a resistência, inclusive em nível educacional. Mais importante é uma sociedade que rompe ideologicamente com estas formas que constituem o saber, que são formas da mercadoria, do que provavelmente tentar remexer ou tentar melhorar algumas coisas do direito. Se nós tivéssemos aqui efetivamente uma capacidade de uma leitura ideológica de mundo crítica, nós até conseguiríamos lidar com o direito, encarando-o, mas fazendo aí a crítica estrutural que representa o direito no capitalismo. O problema não é só a faculdade de Direito, e eu não estou desconhecendo que haja inúmeros problemas em faculdades de Direito. Sou professor de faculdade de Direito, sei o que é o problema interno de um conhecimento vulgar, de gente que banaliza e etc. Mas mais que isso ainda que não banalizado fosse o direito, aquilo que se ensina para aquele que será o operador do direito, de tal sorte que este que operará o direito deverá tirar de quem não é proprietário para dar para o proprietário. Ou seja, se o direito for mal ensinado, mas em especial, se ele for bem ensinado,
ele tira a riqueza de 99% da humanidade e dá nas mãos de 1%. Bem feito, bem peticionado, bem julgado, mal julgado, sentença vendida, sentença imparcial, de qualquer modo chegará ao fato de que o capital do mundo está nas mãos de 1% e os 99% não têm isso. Então, para além do ensino jurídico, existe um problema central. O que quero eu deste pensamento sobre o mundo? Quero repetir o que o mundo ensina ou quero pensar criticamente esse mundo? Sim, apenas no nível, eu não diria nem terraplanista, mas eu diria no nível relativamente mais de um senso comum, porque o terraplanismo nem senso comum é. O terraplanismo é um remar contra a maré do senso comum. O direito opera muito nas bases daquilo que é a reprodução imediata do afazer jurídico das pessoas. As pessoas dizem, completei 18 anos de idade, posso votar. Então elas dizem, só serei sujeito político quando fizer 18 anos. De tal modo está no inconsciente de que o direito opera o que é a cidadania e a política, que as pessoas esperam o direito lhe dar tal competência, tal poder, tal capacidade política, nos termos escritos do direito eleitoral, para então agir politicamente, sendo que a ação política ela não tem que estar nas formas que o Estado deseja para as pessoas. O fato é que nós somos inconscientemente esculpidos, constituídos por estas estruturas do capital e de seu conhecimento. Então não é nem tão banal quanto o terraplanismo. O terraplanismo seria algo ainda mais primitivo, e ainda hoje há no direito isso. Gente que imagina que há um Deus que está no céu julgando as pessoas. Então quando um magistrado dá uma sentença, seria Deus dando a sentença, isso é o equivalente ao terraplanismo. As pessoas que lidam com o direito no mundo liberal, capitalista, nem chegam nesse nível. As pessoas simplesmente fazem de outra maneira. Um juiz que julga por conta própria, ele julga sendo a ordem, e a ordem é importante. Então é pior. O terraplanismo é simplesmente uma ironia, tal qual eu poderia dizer, que muita gente tentou dizer isso, Deus organizou as normas, ou seja, Deus organizou os recursos do processo civil. Isso sim é uma quase loucura. Só que, efetivamente, a ordem posta é uma ordem que não se apresenta como louca. Sofisticado. Porque quando ela diz que os contratos devem ser cumpridos, que a segurança jurídica é fundamental, isso é o que opera mesmo a realidade do capitalismo. O capitalismo, de alguma maneira, deseja, se inspira, almeja algo nesse sentido. Então, observem, o discurso jurídico não é simples de destruir. Via de regra, as pessoas dão uma volta enorme para voltar para o próprio discurso jurídico, dizendo que eu quero é outro direito, outra democracia, outra ordem, ou seja, eu quero exatamente esta ordem, só não quero um pedaço dessa ordem. As pessoas recaem no discurso jurídico recorrentemente. Aquilo que nós chamamos de esquerda, por exemplo, no mundo e no Brasil, via de regra não tem nenhuma proximidade com lutas socialistas, com lutas de superação do capitalismo. São lutas redistributivas por dar alguns direitos a mais para algumas pessoas em relação a outras, ou seja, o que é tido por esquerda no mundo, que é o que se apresenta como esquerda na média, é exatamente isso, que é uma ideologia jurídica reiterada. O que eu estou dizendo aqui é que, efetivamente, nós estamos mergulhados nesta logicidade jurídica, porque nós estamos mergulhados na logicidade da mercadoria. Porque o que mede a nossa vida e organiza a nossa vida é o capital. Então, romper com tudo isso é efetivamente muito complexo. Porque os que não consideram que a Terra é plana são piores do que os que consideram que a Terra é plana. Porque os que consideram que a Terra não é plana e sabem que a Terra é este globo que está aí no universo, de acordo com as regras, inclusive da gravitação universal, essas pessoas pensam assim: o mundo tem 5 continentes, se quiserem com a Antártica são 6, esses 6 continentes, todos eles têm dono. Então não há pedaço de terra no mundo, e essa terra é circular, não há pedaço no mundo onde não haja um dono. Volto a dizer que a terra é plana é só uma besteira. Dizer que a terra é redonda e dizer que em cada chão desse mundo tem um proprietário privado é muito nocivo. Apenas talvez não seja nocivo a geociência, a astrofísica, só que é nocivo a todas as demais coisas que organizam a historicidade. Então também não me basta só dizer que ridículo que é dizer que a Terra é plana. Minha questão necessária é: e por que a floresta desta Terra que não é plana tem um dono? Por que não é de todos? Por que ele pode queimar?
porque ele pode plantar o que quer ou até não plantar nada e os demais passam fome, porque a terra não é de quem trabalha ou algo assim. Estas são as perguntas. As perguntas são efetivamente aquelas que alcançam o nível da verdade desta sociedade, e esse tipo de pergunta incomoda demais. Mas, ao mesmo tempo, quem quiser saber do direito melhor, tem que saber melhor da política, tem que saber melhor da economia, tem que fazer a crítica da economia política, tem que fazer a crítica a esta estruturação social presente. E não tenham dúvida, nem tenham medo. O que está na berlinda sempre é uma coisa só: o capitalismo. Efetivamente, o tempo presente é um tempo de tristeza. Eu acabo de publicar um livro que se chama Crise e Golpe, da editora Boitempo, livro no qual eu faço uma análise sobre o que nos leva, na crise do capitalismo mundial presente, a ter no Brasil o desarme que é dessa derrocada de uma nação, de uma certa economia capitalista relativamente autônoma para ser quase uma colônia estadunidense, como são outras no mundo. Essa discussão efetivamente mostra uma formação social que é a brasileira muito trágica, no sentido de que, mais uma vez, como foi em 64, qualquer projeto que se teve aí como um horizonte nacionalista perdeu-se. Isto é claro. Ao mesmo tempo, olhar a tristeza é obrigar a nossa mirada, a nossa visão a ter apenas um alvo como meta. E a nossa meta é efetivamente compreender que o nosso problema não é melhorar o direito, nem tampouco é resgatar a Constituição de 88. Nosso problema central é mudar no mundo esse tipo de sociabilidade. Eu volto a dizer, existe uma revoada reacionária nos dias de hoje no mundo, porque as pessoas em algum momento deixaram de fingir aquilo que eram e passaram a apregoar o valor da desigualdade, a importância de um ser humano mandar no outro, isso que eles chamam de liberdade. Ou então, as pessoas não têm mais sequer vergonha de dizer que o Estado, o direito e a política vão dar casa para as pessoas. As pessoas dizem, inclusive, esta é a lógica neoliberal, esta é a atualização ideológica neoliberal. Cada um cuida do seu, cada um que tenha o seu grau de competitividade, porque o Estado não vai dar para quem é vagabundo. Como se dá essa gente dita esclarecida ou de um certo cuidado cultural maior? Diz, não, a ordem é fundamental, respeitemos as garantias, respeitemos a cidadania. O povo sabe que não tem respeito nenhum. Onde tem a bala do revólver, fala mais alto que qualquer direito aí existente. Então o fato é que muita gente que se diz progressista fala uma linguagem falsa, enquanto o reacionarismo fala uma linguagem quase concreta. Só que tem um problema. Somente aquela linguagem que alcança a verdade da nossa sociabilidade capitalista é que pode falar aquilo que é a realidade. O que é esta realidade? Ainda aqueles que creem ser antissistema, porque estão contra os que estão aí, são profundamente o sistema, e talvez de modo ainda maior o sistema, porque o sistema é o sistema da exploração capitalista. Então quem está defendendo o fim de determinados direitos, porque a mão invisível vai organizar o mundo, isso não é antissistema, isso é o sistema. E ser antissistema, efetivamente, é saber romper com todas essas amarras, é saber fazer uma luta socialista. E volto a dizer aqui, no dia em que as pessoas disserem, este sistema social no qual nós vivemos não tem nenhuma amarração possível, não tem band-aid possível, porque ele só sangra. Nós é que tomamos da mão dos outros esta fala. Nós é que começamos a dizer, este mundo está errado, eu quero outro. A sociedade entende isso, ela não entende esta mentira edulcorada que vai dizer, existem direitos, o tribunal dará daqui a pouco. O pobre sabe que não existe. O pobre sabe que não tem o direito, que não tem o Estado enquanto bem comum ou algo nesse sentido. Eu volto a dizer aqui, falemos claramente, falemos aquilo que parece impossível, porque o dia em que falarmos aquilo que parece impossível, este impossível começa a estar no quadro ideológico dos sujeitos na sociedade. E só por estar no quadro ideológico as pessoas começam a perguntar o que é um mundo no qual a saúde não é paga. Como seria se todas as crianças estudassem em escola pública? E volto a dizer, tem gente que se ofenderia profundamente
que a sua filha viesse a estudar numa escola de pobre. Mas exatamente o meu mundo é para que não seja mais um mundo de pobres e ricos, é para que não tenha classe. Ou seja, que a minha filha pudesse ter o gosto de estudar com quaisquer outros seres humanos. Quando nós começamos a avançar para esta caminhada, e não simplesmente para dizer, lutemos por interpretação do tribunal sobre o que é acesso à escola pública, que isso é outra coisa, isto é, política pública, esse campo, esse alcance, é quase uma mentira bem qualificada para um discurso empolado de gente de classe média. Quando nós acessamos o povo e dizemos ao povo, você está sendo enganado, porque os que estão contra o sistema são os homens e mulheres do sistema. Romper com o sistema é muito mais do que isso que aí se imagina. É de um tal nível, efetivamente, de cortar na carne, que é preciso lutar por outra sociabilidade. Nessa hora, nós temos para entregar simplesmente a ciência e a verdade. Se a ciência e a verdade só são isso e nenhum fruto geram, já é boa esta caminhada, porque nós chegamos à ciência e à verdade, porque até agora estamos chegando à falta de ciência e ao erro. Chegarmos à verdade de que o problema é o capitalismo já é algo notável.